Então, nós só pudemos chegar nessa região tempos depois da onda ufológica, que foi no final da década de 90. Então, para vocês terem uma ideia, nessa época, o Tenente Pilar, esse senhor aqui que está de azul, se envolveu numa situação até difícil de encarar. Por quê? Porque os fenômenos começaram a ocorrer nesse município que perdeu o controle. Ele chegou a fazer o registro na delegacia aqui, na época era essa delegacia que ele trabalhava, ele chegou a fazer o registro de 30 a 40 BOs de pessoas que chegavam lá rasgadas, feridas, traumatizadas por terem sido perseguidas por esse objeto voador não identificado. Nós confirmamos, entrevistamos ele por 2 vezes, nós temos em vídeo toda essa entrevista, nós entrevistamos também o cabo Edmar, que fazia parte da guarnição do Tenente Pilar, e que viu, de fato, também os acontecimentos. O objeto já estava, assim, aparecendo com tanta rotina em Miguel Leão, que, num certo momento de festividade lá, numa época de festividade junina, tinha mais de 500 pessoas na praça, eles estavam fazendo comemoração, estavam com a presença da prefeita na época, e também o delegado e toda essa guarnição. Quando, de repente, o pessoal grita, olha lá o objeto estava descendo para pousar no campo de futebol dentro da cidade. Então, isso foi um alvoroço danado, parte da multidão correu para casa apavorada, e uma parte correu para o campo para ver esse objeto. E o delegado também aproveitou com o cabo Edmar e os seus 2 soldados, né, correram lá para o campo. Quando eles chegaram no campo, o objeto já estava decolando. E assim era essa caçada de gato e rato. Ele ouvia a informação que ele pousava num povoado bem próximo de Miguel Leão, ele corria de carro até lá, quando chegava, o objeto já estava decolando para pousar em outro lugar. Então, diante desse fato, dessa falta de controle, ele redigiu um documento e enviou para o Departamento de Polícia do Interior, em Teresina, pedindo ajuda, porque ele não tinha mais como lidar com essa situação, ele não sabia mais o que fazer. Inclusive, nessa imagem aí, ele está dando depoimento quando ele viu o objeto a 300 metros pousado, e ele descreve com detalhes como era que era esse objeto. Então, depois que ele enviou esse documento, poucos dias depois, 3 oficiais da aeronáutica estiveram em Miguel Leão. Chegaram aí no finalzinho da tarde, lá para as 17 horas, pediram ajuda ao delegado, né, que ele levasse até o lugar onde as pessoas afirmavam que o objeto aparecia. E em Miguel Leão tem um açude dentro da cidade e tem um morro bem do lado do açude, conhecido como Morro do Cipoeiro. Então, eles se deslocaram ao Morro do Cipoeiro, o delegado, juntamente com esses 3 oficiais, colocaram os equipamentos lá de medição e tudo, e não demorou muito, o objeto se aproximou. Então, esses oficiais constataram que, de fato, o objeto não identificado estava aparecendo lá em Miguel Leão. Saíram de Miguel Leão lá para meia-noite. E o Tenente Pilar disse que eles afirmaram para ele que realmente era um objeto voador não identificado. Então, diante desse fato, também, uma emissora local foi até essa região e fez uma reportagem. E também subiu nesse Morro do Cipoeiro. Inclusive, tem a reportagem lá no nosso canal. E também nesse morro lá, nessa filmagem, aparece o objeto se aproximando, até as crianças lá começam a apontar para o objeto, e o objeto chega bem próximo aonde eles se encontravam. Eu soube depois, isso não aparece nas imagens, mas eu soube que o objeto começou a se aproximar e alguém disparou, atirou em direção ao objeto. E aí, depois desse disparo, o objeto foi embora. Não se aproximou mais.